O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vamos ler entre os versículos 35 e 41, uma pequena porção desse capítulo, desse episódio que é tão importante no livro dos Atos. Na última vez que nós conversamos, na sequência de reflexões que estamos fazendo nos Atos dos Apóstolos, nós avisamos que o capítulo 15, bem no meio do livro, no meio da história contada por Lucas, é o capítulo reservado às confusões, aos rachas, às brigas, aos desentendimentos, aos conflitos. Logo, qualquer ingenuidade que reste a você sobre a igreja primitiva tem que acabar aqui, tem que esfarelar aqui, não tem lugar para ingenuidade. A vida humana é idêntica. Há 2000 anos, hoje, com as suas diferenças culturais e históricas, mas é contraditória, é ambígua, é cheia de sombras e luzes, ela é marcada pelo conflito, é marcada pelo desencontro. Superar os desencontros, vencer os conflitos, sobreviver às perdas, é a marca da vida humana. A aventura humana é a aventura da superação, é a aventura de quem busca conviver da maneira mais graciosa com a sua própria ambiguidade, né? A sua própria contradição. E hoje a gente tem uma briga clássica em Atos dos Apóstolos, um conflito clássico e que também não está aí por acaso. Certamente Lucas quer nos ajudar a termos um olhar mais sensível, a refinarmos a expectativa que a gente tem da vida. Porque no meio de uma história bonita como essa, uma história que progride, né, evangelizando o mundo, anunciando uma mensagem tão forte, tão marcante como é a mensagem do Evangelho, de um Deus que ama intensamente. No meio dessa história, nós temos uma experiência sombria e uma experiência também, apesar de sombria, cheia de significado para nós. Vamos ler o texto, diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar comigo. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra de Deus. Mas não estavam sozinhos. Já havia muitos mestres e pregadores na época em Antioquia. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistira com facilidade, que na primeira dificuldade os abandonou em Panfilha, ou na Panfilha. Os ânimos se exaltaram e por fim eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre. Paulo escolheu Silas e, recomendados pelos amigos à graça do Senhor, rumou para a Síria e a Cilícia, a fim de levar uma palavra de ânimo àquelas comunidades. Amém. Pode parecer um triste fim para a dupla dinâmica dos Atos dos Apóstolos, né? O Batman e Robin dos Atos dos Apóstolos, para Paulo e Barnabé. Mas não é essa a ideia. Essa é a visão que a gente tem, romantizada da vida, que atrapalha muito a gente de lidar melhor com as tensões que fazem parte da nossa trajetória. E eu quero convidar você em oração a refletir comigo que coisas importantes nós podemos aprender aqui. Vamos orar ao Senhor.
Deus, nós reconhecemos esse instante como um instante sensível, porque ele reivindica ouvidos, atenção, e nós somos tão desatentos, talvez por sermos tão angustiados, tão aflitos, tão ansiosos, nós temos uma enorme dificuldade de prestar atenção naquilo que nos convida a refletir, naquilo que nos convida a colocar na balança a nossa própria vida. E nós queremos, ó Deus, que essa ocasião, que esse momento, ele seja diferente, que a gente não se perca na distração, que a gente tenha um coração voltado, entregue à Tua Palavra, porque a Bíblia diz que a Tua Palavra é luz para o caminho, é lâmpada para os nossos pés. Nós queremos iluminar a nossa trajetória para que ela seja boa, em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Veja, há tensões que não se resolvem. Apesar das nossas expectativas otimistas, novamente ingênuas, tolinhas, há tensões que não se dissolvem, por mais que nós queiramos, por mais bem intencionados que sejamos, por mais valor que haja na fé, por mais virtude que haja na sua crença, por mais sabedoria que a gente reúna, por mais habilidade diplomática que a gente desenvolva, há tensões que não se resolvem. Não se resolveram na época de Paulo e Barnabé e não vão se resolver hoje na sua história. E eu diria, para já seguir um caminho que eu quero trilhar com vocês, que há tensões que nem se resolvem e nem devem se resolver, para o seu bem, para o bem da humanidade, para que a nossa vida não se empobreça, para que a nossa vida ela tenha mais valor, tenha mais peso. Existem coisas na nossa trajetória, existem importâncias na nossa vida que são energizadas, que são fermentadas por essas tensões. A gente precisa delas para seguir bem, para melhorar, para evitar a perversidade, para não se acomodar, para não nos tornarmos nem cruéis e nem medíocres, nem inclementes com o outro, mas nem coniventes com aquilo que é mal, com aquilo que é ruim. A gente precisa dessas tensões. Aí a pergunta é: pastor, por quê? Não dá para ser sem dor, não dá para ser sem o gosto amargo de um conflito, de uma tensão. Eu diria, não dá. Não dá porque nós somos contraditórios. Se você não convivesse com ninguém sozinho, você lidaria com essa aflição de não conseguir resolver as suas piores dúvidas. Há dúvidas que não se resolvem nunca. E porque, repito, não se resolvem nunca, nos tornam mais atentos, mais sensíveis, nos capacitam a viver com mais riqueza, com mais beleza, com mais valor. Não se resolvem essas tensões, e é bom que não se resolvam, esses choques não se resolvam, que eles sigam acontecendo, nos tensionando. É bom que seja assim, porque nós somos imperfeitos. Veja, que nossas maiores virtudes dão também lugar aos nossos maiores vícios. É estranho, mas é real que pessoas extremamente produtivas também se tornem pessoas insensíveis. É ruim, mas é normal que pessoas que têm um olhar empreendedor para a vida possam perder a capacidade de ouvir as vozes mais aflitas, próximas da sua trajetória. As nossas manias, por outro lado, as manias mais angustiantes que nós temos,
podem ser responsáveis pelo que temos de melhor. Gente que tem muita preocupação por fazer as coisas do melhor modo possível, também pode ser um tipo de gente que evita grandes prejuízos na vida. Gente com uma capacidade de ser prudente, precavida, de ser organizada e que traz tantos benefícios. Nós somos assim, nós temos virtudes e manias e vícios inseparavelmente ligados. Se você tentar tirar a mania, você pode perder uma virtude. Isso é cruel, mas é desse jeito que nós somos. Esse emaranhado, você é um emaranhado de fios que foram sendo tecidos no desenrolar da sua história. E se você tirar isso de si, pode causar enorme prejuízo. Nós somos assim. É possível, por exemplo, estarmos certos e errados ao mesmo tempo. Termos uma boa intenção, mas uma prática má. Termos um amor extravagante, mas causar dores e tristezas e problemas para as pessoas que nós tentamos amar, com esse jeito nosso, às vezes exagerado, às vezes atrapalhado, confuso de amar. Nós somos assim. E é possível, e aqui nós vamos refinando a contradição, preste bem atenção, é possível dois de nós estarem certos num conflito, né? Certos, os dois certos, e discordarem ao mesmo tempo. São duas razões certas, mas que não concordam. Coisa linda isso da vida. A gente passa por isso, nós somos assim. Somos tão contraditórios que é possível existirem duas razões divergentes e ambas estarem certas. Quer ver o exemplo? Lutar por justiça, você vai concordar comigo, lutar por justiça pode impedir que o engano torne a vida um erro. Concordamos. Mas o perdão pode impedir que a justiça torne a culpa insuperável e os recomeços impensáveis. Outro exemplo, ser perseverante em tempos de derrota pode conduzir a vitórias surpreendentes. Quantas histórias nós temos para contar de termos sido simplesmente perseverantes, por não termos largado o osso, e isso nos trouxe tantos benefícios. Agora, saber desistir pode nos libertar de sofrimentos desnecessários e teimosos. E como decidir essa parada? Desista, continue em frente. Socorrer alguém que precisa de ajuda é bom, mesmo que dê errado. Fazer o bem é sempre bom. Mas negar ajuda a quem estagnou por preguiça pode ajudá-lo a dar o primeiro passo para a autonomia. Fazer o bem é sempre bom, mas às vezes recolher a mão pode ser um belo serviço que você presta a alguém que se acomodou doentiamente na vida. Como que se resolve isso aí, esse nó? Não se resolve, não se desata. Ser mais complacente com o próprio erro pode tornar a vida mais leve e bonita. Calma, Marcelo, pega leve. Seja menos rigoroso com você mesmo. Isso é bom. Aprender a exigir menos de si mesmo pode ser muito saudável. Mas exigir mais de si pode ser a única chance de superar um pecado. E um pecado que está te destruindo e destruindo as pessoas à sua volta. Então eu posso me livrar de uma culpa e ter paz na vida, mas posso, através da culpa, enfrentar um pecado com mais urgência, com mais atenção. As duas possibilidades são boas e importantes.
E aí eu repito, não necessariamente uma está certa e a outra é errada. É o que a história de Paulo e Barnabé parece indicar para mim e para você. E aí eu queria pontuar uma coisa: se você leu comigo com atenção, você vai concordar que não tem mimimi nessa história. Não tem lamento, não tem juízo de valor, ninguém diz que Paulo está errado ou que Barnabé está errado. Ninguém condena a briga de Paulo e Barnabé. Não existe. E algumas brigas são condenáveis na Bíblia. São seguidas por juízo de valor, isso não está certo, e porque pecaram, e porque erraram, e tal, e falam, e muitas histórias, mas não aqui. Aqui parece que há um bom lugar para a tensão, e a tensão, inclusive, que separou os dois na missão. Não tem aqui uma atitude de questionamento, de suspeita, não há uma questão moral aqui envolvida. Lucas simplesmente registra a tensão e segue em frente, porque parece haver um lugar para ela na nossa trajetória, parece haver um lugar para essa tensão no colo da igreja, no colo de uma comunidade, no meio da vida. Parece que dentro de uma casa, de uma família, essa tensão, ela não tem que ser desdenhada, não tem que ser superada. Existem algumas tensões que são necessárias nas relações mais bonitas, mais importantes que nós temos, num casamento, na amizade, na vida comunitária, na vida humana. Algumas dessas tensões precisam acontecer, precisam existir, não tem que ser apagadas, não tem que ser dissolvidas. Nós precisamos delas para termos uma vida mais rica, mais significativa. E eu já vi muita gente tentando reconciliar Paulo e Barnabé, tentando arrumar um jeito de dizer que Paulo pisou na bola e que Barnabé é o cara bonzinho. Ok, você pode fazer isso e até fazer uma reflexão interessante para você, mas você vai atropelar o texto e a história não é essa. A história é de uma tensão que tem lugar na nossa trajetória. E por que eles brigam? Eles brigam porque João Marcos foi levado pelos dois na primeira viagem que fizeram. E no meio do caminho ele roeu a corda, mano. João Marcos não aguentou a pressão. Foi mole, foi fraco. Abandonou a missão. Deixou os dois na mão. Deu as costas para quem acreditou neles. Traiu a confiança de Paulo e de Barnabé. Foi desleal. Fragilizou a missão. Comprometeu a missão. E agora, Barnabé não quer desistir dele, quer insistir que ele participe da missão, e Paulo compreende que não é certo, não é justo, não é correto. Paulo acredita que a inconsistência de João Marcos é motivo suficiente para que ele sofra as consequências de ter abandonado a missão e que ele seja colocado de lado. Não vale a pena gastar tempo com esse cara. Se a gente perder tempo com ele, a gente vai desperdiçar oportunidade e energia. Mais ou menos isso. E para Barnabé, vale a pena assumir o risco. E eles brigam, eles tensionam. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, portanto, já que a tensão não se dissolve, já que a gente não vai resolver isso de maneira bonitinha, aveludada, macia, bem comportada, com bom gosto, com etiqueta, já que a briga aconteceu e ela foi acolhida por quem conta a história, nós temos que perguntar ao texto o que é que essa tensão pode nos ensinar. Que mensagem esses dois extremos que são divergentes, conflituosos, que tensionam, mas que mensagens cada um deles precisa deixar para mim e para você, para a nossa fé, para a nossa trajetória. Eu quero sugerir, portanto, duas reflexões para mim e para você hoje à noite. Primeiro, a gente precisa aprender com Barnabé, de uma vez por todas, eu, você, Paulo e todos os demais, que não desistir de quem tropeça é a última esperança da humanidade.
Essa é a mensagem que Barnabé deixa para mim e para você. Alguém precisa não saber a hora de parar de amar. Alguém tem que perder a hora no amor. Alguém tem que perder o prazo. Alguém tem que ignorar os limites do amor. Alguém precisa seguir amando quando todos não conseguem mais. Alguém precisa olhar ainda com misericórdia quando todos olham com reprovação e com condenação. Alguém precisa não deixar de acreditar naqueles que pateticamente tropeçam entre nós, que pateticamente nos causam dores e distúrbios e confusões e dificuldade na vida. Agora veja, a briga de Paulo e Barnabé, talvez a gente consiga justificá-la. Vou fazer aqui uma psicologia barata de Paulo e Barnabé. Psicologia barata, psicologia que qualquer um de nós pode fazer, inclusive eu. Paulo, ele tem uma herança farisaica. Ele é fariseu. Quem conhece a história de Paulo sabe disso. E aí, o rigor na fé, no cuidado com as coisas que envolvem a fé, em Paulo, é muito aceso, é nervoso. Paulo é alguém que leva muito a sério aquilo em que ele acredita. Ele é alguém que não brinca de ser crente, ele não brinca de ter fé, ele não brinca de ter uma missão. Ele faz isso com tanto empenho, com tanto brilho, com tanta intensidade, que é contagiante, inclusive. Houve, inclusive, uma época em que ele brigou tanto por Deus, que ele acabou brigando com Deus. Ele levou tão a sério o negócio de defender as coisas de Deus, que ele acabou perseguindo o próprio Deus. Lembra da história? Paulo, por que você me persegue? Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem você persegue, Paulo. O cara levava tão a sério a vida, que ele chegou a tensionar com o próprio Deus. Ele foi essa pessoa, a ponto de perseguir os discípulos para guardar a pureza da fé judaica. Era Paulo. E Barnabé? Barnabé é o sujeito mais bonachão que tem na Bíblia. Ele é um bonachão. Barnabé é um cara que ama e ama. É assim que ele é apresentado para nós. José, também chamado de Barnabé. Ele pega o que ele tem, ele pega um bem precioso, vende para dar aos pobres, e provoca uma onda de doações no meio da igreja, e as pessoas têm tudo em comum. Ele é alguém que faz um bem gigante para uma comunidade cansada, oprimida, marcada pela injustiça, pela falta de credibilidade, pela falta de vontade de viver. Ele acredita nas pessoas, ele oferta, ele estende a mão. É alguém que aviva a esperança no meio de uma comunidade cansada. É Barnabé. Ele não parece ser um líder cheio de iniciativa. Se você vem acompanhando a história de Barnabé, ele não é aquele cara que puxa o processo, mas é aquele cara que parece oferecer sempre o ombro a alguém que precisa de cuidado. Ele não é um pregador. A história, inclusive, na narrativa de Lucas, começa dizendo: Barnabé e Paulo, Barnabé que chama Paulo para a viagem, para a missão lá em Antioquia. É Barnabé que leva Paulo para Antioquia, porque Paulo é um cara que é bom com as ideias, sabe? Ele tem uma cabeça lúcida, uma capacidade de esquematizar a doutrina, extremamente didático. Ele consegue colocar, um cenário do Evangelho tão bem organizado, tão
tão convincente, que Barnabé leva Paulo, é Barnabé e Paulo que começa a missão. Mas no meio do caminho vira a missão de Paulo e Barnabé. Você vai ver que Lucas passa a chamar os dois assim, porque Barnabé toma a frente do processo. É quem tem as ideias, ele é um empreendedor, é aquele que sabe para onde está indo, tem iniciativa. Barnabé não, ele não tem essa articulação, ele não tem argúcia. Ele não tem a argúcia, a capacidade retórica de Paulo, a profundidade com as ideias que Paulo tem. Ele não é assim, mas ele é alguém que tem essa capacidade amorosa de acreditar em quem ninguém mais acredita. E curiosamente, foi a salvação de Paulo, porque Paulo se meteu numa encrenca tão rigoroso. Quando ele descobre que está perseguindo o próprio Cristo, e se arrepende, e se converte a Jesus, e quer ser ele também um discípulo, e quer entrar no meio do grupo, participar daquele movimento, daquela seita que começa a dar os seus primeiros passos, os discípulos, que ainda não eram nem chamados de cristãos, e quando ele chega em Jerusalém, o pessoal se arrepia, ninguém acredita nele. Ele é alguém sob suspeita, é alguém que todos pensam o tempo todo que a qualquer momento vai dar o bote. É o tipo de gente que nós, para o bem da comunidade, queremos longe. Graças a Deus que Jesus levou, né? Vá para os infernos, Deus te leve, né? Era Paulo. Aí Barnabé acredita nele, empresta a ele credibilidade e vai com ele até os discípulos e fala: presta atenção no cara, ele se converteu, ele acredita, eu acredito nele. É Barnabé que o ajuda. Curiosamente, essa habilidade de Barnabé é a salvação de Paulo, que agora briga com Barnabé porque ele é assim. E agora Barnabé, que tirou Paulo de uma enrascada, que deu a ele credibilidade, que apostou nele quando ninguém apostava, que acreditou, que emprestou graça e misericórdia para Paulo, esse Barnabé agora se volta contra o próprio Paulo, porque a sua bondade é uma bondade subversiva. É uma bondade contra todas as razões, é uma bondade contra as regras. A bondade de Barnabé é uma bondade contra a justiça. Não é justo, mas ele quer ser bom. Eu sei que não é justo, mas eu amo João Marcos. É uma bondade contra o bom senso. É uma bondade contra a correção e a pureza. Barnabé parece encarnar a escandalosa graça de Deus. A razão de Paulo era justa? Provavelmente. Provavelmente era arriscado andar com João Marcos. Podia ser uma encrenca enorme, comprometer a produtividade da missão. João Marcos representou um problema para a missão? Sim. João Marcos merecia continuar? Não. João Marcos tinha tudo para repetir o erro? Sim. Mas Barnabé prefere correr o risco, porque ama. Ele representa o alto risco da graça divina. E eu quero dizer para vocês que essa aqui é a viabilização do reino de Deus. O reino de Deus, ele é viabilizado na graça, a mais arriscada graça. Essa capacidade de acreditar em quem ninguém mais acredita. Essa capacidade de aceitar a companhia daqueles que todos deixaram só. Essa capacidade de apostar no recomeço, na retomada, no ressurgir das cinzas. É o amor subversivo, contraditório, arriscado. É ele que faz o reino de Deus. Se não tiver gente como Barnabé tensionando entre nós, nós transformamos o reino de Deus em qualquer empreendimento, menos no reino de Deus. Contra todas as lógicas, o amor segue oferecendo mais uma chance, mais uma, e mais uma, e mais uma. E se errar de novo, o reino de Deus em Barnabé continua oferecendo mais uma, e mais uma, e mais uma, até quanto vida existir.
Até quando vida existir, haverá esse amor que aposta e que arrisca. E é isso que faz o reino de Deus. Eis a razão por que eu e você temos chance de ser salvos na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Não é o mérito, é o amor. É isso que nos salva. Segundo, tolerância pode nivelar por baixo a vida e transformar esperança em indolência, em preguiça, em mediocridade. Em nome da tolerância, nós podemos cultivar mediocridades. Nós podemos confundir acolhimento com conivência. Me responda, o que pode acontecer a uma criança que os pais não deixam tentar aprender a andar sozinho ou aprender a andar sozinha? A criança começa, aí cai no chão, já machuca o cotovelo, aí os pais não deixam mais a criança andar sozinha. O que vai acontecer com essa criança? O que será dela? Ou que não deixam que ela se lambuze com a comida para não se sujar. O que vai acontecer com essa criança que não tem a possibilidade de se lambuzar para aprender a comer, para ter autonomia, para seguir na vida sozinha, como deverá acontecer necessariamente? O que acontece com um adolescente que os pais impedem que sofra as consequências dos seus erros? Que a criança erra, os pais vão lá e acobertam, manobram, né? Resolvem as questões de um modo que poupe a criança de ter problema na vida. Aí a mãe foi com o Joãozinho na escola, apresentar o Joãozinho para a professora para o Joãozinho, e fazer recomendações. Uma mãe muito protetora, apaixonada pelo Joãozinho. Joãozinho era a coisa mais fofa que existia na vida. E aí ela chamou a professora e avisou: professora, quando o Joãozinho fizer uma coisa errada, pode punir, mas pune o amigo do Joãozinho, porque o Joãozinho aprende melhor pelo exemplo. É o que a gente faz. O que vai acontecer com o Joãozinho? Que tipo de valor moral, de escrúpulo essa criança vai ter? O que acontece com um casamento que segue em frente sem DR? Além de ter muita paz. O que acontece com um casamento que não se discute a relação, amigo? Que não tem um tempo para ouvir a queixa do outro? É ruim, é chato, dá trabalho e mexe com orgulho e discute. Mas o que acontece com um casamento em que não se dá ouvido para o que o outro tem para dizer, para se queixar, para reclamar? É verdade que cobranças, expectativas elevadas e culpa podem asfixiar a vida. É verdade. A vida fica tão pesada e tão difícil que a gente desista de viver. É possível, mas também é verdade que a falta de cobrança pode criar gente irresponsável, gente nivelada por baixo, gente que piora a vida, que intoxica a vida, que faz mal para a humanidade. É verdade que baixas expectativas podem produzir gente medíocre, gente que não desperta para superar os seus limites, que não vai além, e nem descobre que podia ir além, porque tem sempre alguém acolhendo a sua desistência, porque tem sempre alguém fazendo carinho na sua indolência. É verdade também que a falta de culpa pode gerar pessoas insensíveis e egoístas, que não se dá conta de que a vida é partilhada. Não sente o peso do que faz. Não se importa que vai faltar para o outro. Não se importa que vai ofender alguém.
não consegue se importar, não sente culpa. Se tornou uma pessoa que fere as demais, porque não tem essa sensibilidade. Então, estranhamente, a culpa pode ser excessiva e adoecer-nos e nos tornar pessoas neuróticas, paranoicas. Mas a falta de culpa pode fazer de mim e de você gente histriônica, só pensa em si mesmo, não consegue ver o outro, não consegue pensar que aquilo que ela está fazendo prejudica. E daí, para em fila dupla. E daí que tem um trânsito, um engarrafamento atrás dela? Eu preciso parar aqui, porque eu não quero ter o trabalho de estacionar o carro, não gosto de fazer baliza, essas coisas aí. E daí que, porque eu estou jogando a lata de refrigerante pela janela no carro, né, isso vai poluir, causar prejuízo para o mundo no qual eu vivo? Não importa, eu não vou deixar meu carro sujo. Entende? Esse tipo de gente que a gente cria, que não sente culpa. Não existe consciência ética sem culpa, sem consciência de limite, sem percepção moral da vida, que fazer certas coisas é mal, é ruim, é prejuízo, que é preciso demarcar os desejos, que nem tudo que você quer, porque você quer é bom, que é preciso limitar as ações. Por quê? Porque não aprendeu a ter culpa, não aprendeu a lidar com as consequências do que faz. E dentro de uma comunidade, nós convivemos com isso. Portanto, diminuir expectativas pode ser saudável em determinados instantes. Muito saudável, para ter ar. Nossa, eu estava precisando respirar, só cobrança e só expectativa e meta e objetivo e tem que melhorar. Estava precisando de ar, preciso relaxar, ok, tem instantes que isso é muito precioso. Mas pode ser doentio em outros. Porque você poderia ser alguém capaz de ter uma oferta para a vida mais generosa, mas não é medíocre. E é medíocre porque não se deixa tensionar, não se deixa cobrar, porque não eleva os seus objetivos, se nivela por baixo. Isso também é doentio e é mal. Abandonar cobranças pode devolver o fôlego de que nós precisamos, tantas vezes. Pode, mas pode ser também a cobrança o sinal de alerta que precisamos para não continuar errando, para acordar, porque a gente está vivendo mal, está vivendo abaixo do que poderia ter uma vida com mais valor, com mais qualidade, com mais beleza, uma vida mais produtiva, uma vida que supera os limites, uma vida acima da mediocridade. A gente poderia e não faz porque a gente se acomodou, se tornou indolente. É preciso então ter essa voz de Paulo, tensionando com a de Barnabé. Nós precisamos não desistir jamais daqueles que tropeçam, mas nós também precisamos de uma voz que nos convide a ir além dos limites, a vencer os nossos erros, a ter mais qualidade nas nossas relações, a melhorar o nível da nossa vida. Precisamos. Paulo representa uma faceta do amor também importante, porque amor não é só acolhimento, amor também é não subestimar o outro, não apequenar o outro, mas acreditar que ele pode superar os limites, apostar. Uma faceta do amor que está em Paulo, que torna a vida mais operosa, que nos torna capazes de fazer coisas surpreendentes, e coisas que causam benefícios enormes para a humanidade, porque alguém, no momento de fraqueza nossa, além de nos acolher, também nos avisou de que nós éramos capazes de fazer melhor, que não dourou a pílula,
que não passou a mão na cabeça, que apontou as nossas falhas e que disse que nós éramos capazes de viver sem elas. E por causa dessas pessoas, nós superamos limites e nós fizemos coisas tão boas, que enriqueceram a humanidade, as pessoas à nossa volta. É uma faceta do amor que torna a vida mais produtiva, que descobre inclusive a alegria de errar menos. A alegria de ser perdoado é maravilhosa, mas a alegria de errar menos também é muito boa e saudável. A alegria de ser acolhido, apesar das suas contradições, é impagável, mas a alegria de acertar mais, de fazer o bem e de fazer corretamente, também é uma alegria riquíssima para mim e para você. Portanto, há o amor de Barnabé, que ressurge das cinzas, o mais precário de nós, mas também há o amor de Paulo, que potencializa o humano a viver acima da mediocridade. Nós precisamos dessa atenção entre nós, para que a nossa vida seja melhor, seja uma vida que vale a pena. Vamos ficar em pé juntos para orarmos ao Senhor.